O ex-juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro anunciou na manhã de hoje que é pré-candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2022 pela União Brasil. Antes de eu continuar isso aqui, é para surpresa de quantas pessoas, ô Lanza, que ele vai ser? Zero pessoas. Obrigado pelo complemento. Mas você ainda é candidato ainda? Então, não sei. Até o dia 5 de agosto. 18h40, então, né? Agora talvez já não seja mais. E 59. Eu não sei. Talvez eu não sei. Vamos lá, não sei. 23 e 50. Vamos lá. Então, a pré-candidatura foi oficializada em uma coletiva de imprensa realizada em um hotel lá em Curitiba. Moro inicialmente informou que poderia concorrer à presidência, depois tentou transferir o domicílio para São Paulo, sem informar para qual cargo pretendia ir. O pedido foi negado em São Paulo e ele voltou aqui para o Paraná. Daí ninguém sabia se ia sair para governo do estado, para Senado ou para deputado. Ele fez inclusive uma primeira coletiva extremamente enfadonha, que ele não falou para que cargo ia concorrer, e agora a gente tem uma confirmação de que sim, ele vai deixar o clima tenso com o amiguinho Álvaro Dias. E daí eu começo com o francês. O Moro continua perdido, né? Mais perdido que segue em tiroteio aí na política, né? Por outro lado, eu estive rebuscando hoje algumas coisas, alguns arquivos, e vi lá que lá atrás o Álvaro Dias disse, né? Olha, vamos trazer ele para ser candidato a presidente, e se eu garantir para ele que no pior do que pode acontecer, eu cedo a minha vaga para ele disputar o Senado. Então o Moro se atirou aí, foi para São Paulo, deram umas elogiadas nele, capitalizaram, acharam que tinha muito capital. Chegou lá, ele entrou naquela furada do União Brasil lá, aquela furada da terceira via, foi defenestrado para cá e a mulher dele ficou lá. Tá meio também candidato a deputada federal, não sabe se vai sair realmente. E o que restou para ele foi isso, para ele hoje foi isso. Só que isso aí configura mais uma traição, né? Traição agora a quem se propôs ajudá-lo, no caso, o nosso amigo submerso Álvaro Dias, grande senador, mas que nos últimos 8 anos, depois que ele deu aquela trombada na candidatura à presidência, parece que desanimou do cargo e agora quer apagar as luzes aí com mais um mandato, mas eu acho que vai ser difícil. Então nós temos aí 4 candidatos mais ou menos equilibrados em termos de votos, né? Ou pelo menos se aproximando, pelo menos os 2 estão na frente, os outros 2 estão atrás. Agora tem gente aí que garante que vai ter progressão do Guto Silva, do outro candidato. Como é que é o nome do outro, Celestino? Paulo Eduardo Martins. Paulo Eduardo Martins, amigo aqui do Celestino. Agora eu não acredito nisso, não. Acho que vai ser polarizado pelos 2 mesmo. Agora, pelo andamento, por correr atrás de prejuízos, pela falta de qualidade depois que ele perdeu o cargo, deixou o cargo de juiz, eu não sei se o Moro também seria um bom senador, né? Não vejo muito horizonte para ele, não. E não sei quantos eleitores ainda vão ter na memória que ele foi o xerifão da Lava Jato. Vai lá, Lanza. Olha, Vitor, eu digo que concordo em partes com o que o francês disse, porque não vejo 4 nomes fortes pro Senado Paranaense, não. Vejo somente 3 brigando para uma vaga. E eu vejo que estaria mais hoje entre Paulo Martins e Álvaro Dias. Eu vejo o Moro correndo por fora, tem chances. Mas eu garanto para você que pro Moro seria melhor, assim, em questão de visibilidade, se ele saísse para governador, e em questão de elegibilidade, se ele saísse para deputado federal. Seria a melhor saída para o Moro. Porém, para deputado federal, ele concorreria com o Deltan Dallagnol, que é o parceiro dele, e é algo que ele não quer porque dividiria voto com ele. E para governador, eu acredito que talvez daria um segundo turno que o estado do Paraná não vê desde 2006 contra o governador Ratinho Júnior. O professor Itamar, Moro perdendo o Senado pro Álvaro, pro Paulo Martins ou pro qualquer um dos candidatos ali, encerra uma carreira política que nem começou? Chega a ser irônico, né? Encerrar uma carreira política que não começou, realmente. Mas uma fonte de Curitiba me passou, não é muito confiável, né? Mas
E a mulher dele, a esposa dele, é que seria candidata a deputado estadual, a deputação estadual, a federal, melhor dizendo. Talvez esse seria uma alternativa para ele, mesmo não se elegendo como senador, ficar ali do lado da esposa, que o marketing continua sendo feito, né? O merchan, como se diz em termos publicitários, e ao mesmo tempo ele pudesse tocar as outras agendas dele. Ele tem 2 pautas que são bastante interessantes do ponto de vista financeiro, a chamada Corte Internacional Anticorrupção e também a ESG, apesar de estar em queda agora nos últimos 2 meses, né? Mas é algo que promete financeiramente muito dinheiro para quem encaminhar, para quem for o representante no país, tanto de uma pauta quanto da outra. Eu creio que ele deve estar pensando nisso. Mas, se ele ouvisse meu conselho, ele sairia para deputado federal e adiaria os outros planos. É isso, Vitor. Vai lá, Bárbara. Bom, eu acho que faz mais sentido o Moro estar no legislativo, né? Já que ele era do judiciário, ele vai ser o próprio 3 poderes, quem sabe mais pra frente. Será que ele vai querer participar dos 3? Não sei. Mas, diferente aqui do Lanza, eu acho que faz mais sentido, pela função dele anterior, ele trabalhar no legislativo do que no executivo. Porém, pode ser que fosse mais fácil dele ser eleito no executivo. Enfim, a gente nem sabe se essa candidatura realmente vai pra frente, né? Porque ele já anunciou um monte. Mas eu não acho que se ele perder nessa eleição, não, para Senado, que é uma chance real, que ele vai sair da política, não, viu? Acho que ele vai tentar alguma outra coisa mais pra frente, embora ele seja um bebê, né? Na política, nesse sentido. Ô, Celestino, Moro... E aí, cara, o que a gente fala disso aí? Tá mais pra Datena ou tá mais pra aquele candidato que a gente vê? Fala, vai... A única coisa que o Moro deve pro Álvaro é o dinheiro que ele pegou do Podemos. Porque quem deve é o Álvaro, né? O Moro livrou ele da prisão na Operação Banestado, na delação do Alberto Youssef, quando o Álvaro Dias foi livrado de ter pego o cheque do Paulic aqui para fazer campanha de governador. Então o Moro e o Álvaro Dias fariam do mesmo saco. Agora, a conta é simples, né? O eleitor do Álvaro Dias não vota no Moro, né? O eleitor do Álvaro Dias não vota no Paulo Eduardo Martins. O Paulo Eduardo Martins é o candidato do presidente Bolsonaro, né? A partir do dia 5 de agosto começa a anunciar isso. Os 30% de bolsonarista não vota, vai votar no Paulo Eduardo Martins. Então, é 30% do Paulo Eduardo Martins, mais ou menos 30% do Álvaro Dias. Vai ter o candidato que o Requião vai lançar, que é do PT, que vai ter 15% a 20%. Então, o Moro não vai ter mais que 30%. Então, possivelmente não será eleito senador, né? Então, ele precisa de mandato para não ser preso. A melhor sugestão para ele seria para ser deputado federal. E ele não concorre com o Deltan, porque o Deltan é da região metropolitana de Curitiba. E o Moura é da região metropolitana de Maringá. Então, eles são de partidos diferentes, eles concorrem um público diferente, apesar que é um público apaixonado pelo que eles fizeram durante a Operação Lava Jato. Mas o mais viável, a partir do dia 5 de agosto, é o Moro ser candidato a deputado federal e não concorre com o Deltan, viu, Lanza? Não, é só para complementar, tem muito eleitorado de terceira via que vai votar no Paulo Martins, tá? Sim, mas eu digo assim, 30%, ele já sai com 30% eu acho que sai com menos, de bolsonaristas no Paraná. Vai lá, Edivaldo, você concorda com o pessoal? Vai ficar nessa... Eu fico impressionado com os recortes estatísticos que vocês fazem, cara. Olha, eu faço campanha política quase 40 anos e não consigo chegar nesses números com essa facilidade aí. A gente estuda muito, pesquisa para entender. E vocês falam com uma preciosidade, cara, com um acertismo em números, assim, que me impressiona, viu? Olha, eu tomei um aprendizado aí agora sobre estatística, né? Que esses caras já combinaram com o eleitor, eu fico surpreso. Os candidatos já acertaram com o eleitor. Você concorda que tem 30% hoje de bolsonaristas? Não, não sei. As estatísticas são bastante imprecisas, elas estão mudando com enorme frequência. Mas assim, começam as convenções daqui 2 semanas, uma semana, dia 20, né?
partir do dia 20 começam as convenções partidárias, até o dia 5 para registro, até 5 de agosto para registro das candidaturas. Então, nesse intervalo de 15 dias, eu acredito que tem muito tempo para o Moro mudar de opinião. O juiz que virou ministro, que virou advogado de empresa perseguida na Lava Jato, que depois virou candidato a presidente, depois virou candidato ou tentou ser candidato a senador em São Paulo, que voltou para o Paraná para ser candidato a deputado federal e agora é pré-candidato a senador. Então, o Moro, desde que deixou a Lava Jato, né, reconhece o trabalho feito naquele período enquanto juiz, ele tem fraudado a consciência, o entendimento, o respeito do eleitor paranaense. Tá? Então, acho que ele não é convergente com a tua biografia, que louva-se. Importante ressaltar o trabalho feito lá atrás, mas desde então, o Moro não é necessariamente um nome confiável no tabuleiro político, viu, Vitor?